Você sabe o que significa a palavra claustrofobia? Claustrofobia é o medo da pessoa ficar em lugares fechados. Ela se sente aprisionada e começa a lhe faltar um ar. Mas você já viu que durante o sono, muitas vezes, a gente tem pesadelos e a gente não consegue despertar, e quando a gente acorda assustados? Isso acontece com muitas pessoas, né? E isso também pode ser o início de uma bênção ao nosso Deus. Quer saber como? Continue assistindo o vídeo. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Sinagoga Havat Hesed. Nessa sequência nós temos falado sobre as orações judaicas, as bênçãos da manhã. Durante o serviço da manhã, por muitas vezes nós dizemos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. E daí pronunciamos uma série de palavras na sequência. E hoje eu quero falar sobre duas bênçãos específicas que estão interligadas nas bênçãos da manhã. A bênção Matir Asurim Ezokef Kefufim. Vamos lá então? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Matir Asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Zokef Kefufim. E o que significam essas duas bênçãos tão relevantes e que muitas vezes passam desapercebidas? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás liberdade aos prisioneiros. E bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que ergues os abatidos. E por que é tão relevante nós dizermos essas bênçãos logo que amanhece, logo no começo do nosso dia? Porque durante a noite nós estamos aprisionados no nosso sono. Nós não temos controle absoluto sobre as nossas ações, não temos controle absoluto sobre os nossos pensamentos, os nossos sonhos e, como eu falei na introdução, muitas vezes nós estamos aprisionados num pesadelo e esse pesadelo não permite que nós possamos despertar. E quando nós despertamos, muitas vezes ao longo da noite, nós levantamos assustados, acordamos assustados. E aí a gente agradece a Deus todos os dias de manhã, porque Deus nos liberta dessa prisão. Mas isso, é claro, não é tão simples assim, né? Vamos ler um pouco da Bíblia. O salmista Davi, num dos seus salmos, os Salmos 146, nos diz assim: que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Quando a gente lê essas palavras do salmista, veja que interessante, né? Várias das bênçãos da manhã estão aqui relatadas. Por exemplo, quando a gente fala que o Senhor abre os olhos aos cegos, a gente já fez uma bênção. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abres a vista aos cegos. Essa também é uma bênção, também derivada desse versículo dos Salmos. E quando a gente entende que Deus liberta os encarcerados, Deus também faz com que os abatidos se levantem, a gente entende as palavras do rei Davi e a gente entende que cada dia, quando nós levantamos e pronunciamos essas palavras, nada mais é do que pronunciarmos as palavras de um rei de Israel, um salmo de um rei de Israel. E que é coisa melhor do que começar um dia cantando ou pronunciando um salmo ao Eterno, ao nosso Criador? Essa é uma bênção, uma dádiva divina. Podermos acordar de manhã, nos livrarmos do fardo de um sono, muitas vezes uma noite mal dormida, e podermos levantar, erguermos os nossos olhos e nos colocarmos de pé. Mas é claro que a bênção não se refere apenas à prisão do sono ou do pesadelo, né? Mas existem outras prisões muito maiores. Existem, por exemplo, as prisões físicas. Muitas vezes nós estamos aprisionados aí nesses dias de quarentena que nós vivemos aí com o coronavírus. As pessoas ficam angustiadas de ficar presas dentro de casa. A gente vê as pessoas nas prisões e consegue imaginar o sofrimento de quem está na prisão.
Aí você pode pensar, mas quem está na prisão fez por merecer estar lá. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes nós estamos presos a dívidas, às vezes nós estamos presos em situações que não conseguimos sair delas, às vezes nós estamos presos em dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades no trabalho, dificuldades na nossa saúde, e isso nos aprisiona, e Deus tem o poder de nos libertar dessas prisões. Mas as prisões físicas nem sempre remetem à culpa. A gente tem alguns exemplos bíblicos disso. Por exemplo, em Gênesis, nós temos relatado a prisão de José. Mas José, pela bondade de Deus e pela sua boa postura, pela sua boa atitude, ele saiu da prisão para se tornar governador do mundo. Mais para frente, a gente tem vários outros exemplos. A gente tem, por exemplo, o caso de Daniel, que ficou preso na cova dos leões, mas saiu de lá livre, são e salvo, porque Deus o protegeu mesmo na prisão. Mas no Novo Testamento nós temos também aí o relato de Paulo e Silas na prisão, quando Deus os liberta, mas eles estavam louvando ao Criador. Por isso é tão importante a gente viver uma vida de gratidão, de louvor a Deus, porque Ele sim pode nos libertar da prisão. O Senhor liberta os encarcerados e o Senhor levanta os abatidos. Poder colocar a nossa vida nas mãos de Deus e saber que Ele nos liberta dos pesadelos, das dificuldades financeiras, das dificuldades da saúde, das dificuldades que nos aprisionam dia após dia, é um motivo de agradecer sempre ao Criador. E mais uma vez, tomando por base as palavras de Nissan Mindel nesse livro aqui, quanto a mim e minha prece, nós temos, em todos esses casos, só podemos nos voltar para Deus, que liberta os encarcerados, os amarrados, para que ajude a quebrar as correntes que nos prendem, quaisquer que sejam. Também temos isso em mente ao recitar essa bênção. Agradecemos, mas também é um pedido que Deus liberte-nos das nossas prisões, sejam elas quais forem. Essa é uma bênção profunda, né? E ela está interligada com a próxima das bênçãos que nós vamos falar, que é a bênção que ergues os abatidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que ergues os abatidos. E mais uma vez nós tomamos as palavras do salmista Davi, no Salmo de número 145, quando ele nos diz assim: O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Assim como Deus nos liberta das prisões, o Senhor nos levanta. Porque nem sempre a gente sai da prisão feliz, né? Às vezes a gente sai abatido. Então, quando a gente desperta de um pesadelo, dá uma sensação de alívio, mas muitas vezes a gente sai ao longo do dia pensando naquilo, né? O Senhor também nos desperta, nos levanta, ergue os abatidos. E quando a gente vai para o livro de Nissan Mindel, mais uma vez, nós temos as palavras. Ao mesmo tempo, pensamos nessas palavras no sentido em que o rei Davi as escreveu, a saber, que Deus ergue aqueles que estão curvados sob vários fardos, materiais ou espirituais, e estão vergados por preocupações e ansiedades, pois Deus conhece os fardos de todos e Ele é bom e misericordioso ao ajudar cada um a carregar ou a se libertar do seu fardo. É de Deus que nós devemos buscar a confiança, é no Criador, né? O salmista mesmo fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando nós depositamos desde o amanhecer o nosso caminho na presença de Deus, Ele é capaz de nos erguer e nos fazer andar de pé. E é claro, como todas as outras bênçãos, andar de pé não é simplesmente fazer essa bênção e é só isso, né? Tem um significado muito mais profundo também. Continuamos lendo e aí a gente chega. O ser humano é singular, pois anda sempre na postura ereta, que o caracteriza como humano, e o distingue dos animais quadrúpedes. Existem certas criaturas no reino animal que às vezes andam eretas, ou que podem ser adestradas para andar nas patas traseiras, mas isso é incomum, é, de certa forma, antinatural para os quadrúpedes. Daí seu nome, quadrúpede. Somente o ser humano tem 2 pernas para andar e 2 mãos para agir.
as nossas atitudes. Há um sentido mais profundo na forma humana ereta. Andar ereto tornou-se sinônimo de boa conduta, como compete ao ser humano. A forma humana e a quadrúpede representam de maneira visível a diferença entre a natureza e o propósito do ser humano e o dos demais animais. Quando a gente não deve nada a ninguém, a gente fala, eu posso andar de cabeça erguida, não empinado, não de nariz empinado, mostrando arrogância, mas com o orgulho de que Deus nos permite de andarmos em pé, de cabeça erguida, né? Os demais seres da criação, os demais animais, eles andam, a sua cabeça está no nível do corpo. Então você olha o cachorro, o gato, o macaco, enfim, todos eles, quando eles andam sobre as suas quatro patas, a cabeça deles está no mesmo nível do pulmão, do coração, do estômago, e ele anda reto, né? Mas nós andamos de pé, a nossa cabeça domina os nossos sentidos e a gente pode andar de cabeça erguida porque Deus nos permitiu isso. O Senhor ergue os abatidos, Ele também permite que aqueles que passam por dificuldades possam reerguer. A gente lembra da oração de Ana, a mãe do profeta Samuel, ela que é a inspiração da fé judaica em todos os serviços, né? Nós oramos a Amidá, a principal oração judaica, baseado na oração de Ana, que estava com o coração aflito, contrito na presença de Deus. E Deus fez com que ela, a mulher estéril, se tornasse alegre mãe de filhos. E ela teve filhos e filhas. E ela andava de cabeça erguida, porque o Senhor ergueu uma mulher abatida. O Senhor ergue os abatidos. Ele dá a nós a oportunidade de andarmos de cabeça erguida. Nós, judeus, tomamos consciência da estatura humana todas as manhãs e temos uma bênção especial, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim, com a qual agradecemos a Deus, o nosso Criador, pela postura ereta, simbólica da nossa posição especial no esquema da criação. Fica a nosso critério andarmos eretos, não só física, mas também espiritualmente, na conduta diária como seres humanos e não como animais em forma humana. Quando nós fazemos a bênção, isso também reflete na nossa vida, porque ao despertarmos e dizemos, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que ergues os curvados, ergues os abatidos, nós devemos confiar em Deus e devemos ter uma postura de quem deve andar com a cabeça erguida, porque Deus nos deu o privilégio de sermos parte do seu povo, de termos escolhido o caminho de andar com a cabeça erguida através de uma vida de bons atos, através de uma vida de cumprimentos da Torá. Essa é a essência da bênção, Zokef Kefufim. Essa é a bênção que ergue os abatidos. Essa é a essência também que liberta os prisioneiros, porque Deus quer ver você livre. E a Brit Hadashah tem um versículo muito conhecido, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a verdade de Deus nos liberta e nós estamos aptos a cumprir com a vontade de Deus através de uma vida de bons atos e através da nossa crença no Mashiach ben Davi, o Senhor faz com que nós andemos de cabeça erguida, sem dever nada a ninguém, pelo orgulho de termos sido resgatados de uma prisão mental muitas vezes, mas que hoje nós somos livres graças à bondade do Eterno. E a gente encerra esse vídeo mais uma vez com as palavras do rei Davi acerca das prisões e acerca da fé em Deus. Está no Salmo 142, versículo 7, que nos diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Deus quer te fazer o bem. Deus quer nos fazer o bem. Podemos orar a Ele que Ele tire a nossa alma do cárcere. Ele nos livre da prisão, seja ela uma prisão espiritual, seja ela a prisão que for. E Ele nos faça andar de cabeça erguida. Que Deus te abençoe e que isso te inspire a cada dia a orar ao Criador. Desde o amanhecer. Nós temos feito a sequência das orações da manhã e eu quero te convidar hoje a pegar o seu Sidur e começar a rezar todos os dias, fazendo a sua sequência na oração matinal. Desde o despertar, como Davi dizendo:
Shiviti Adonai lenegdi tamid. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Ao usar o banheiro, fazer as suas necessidades, agradeça a Deus, porque Ele nos fez com órgãos e orifícios e que se um órgão fechado se abrir ou um órgão aberto se fechar, nós não sobreviveríamos nenhuma hora. Agradeça a Deus por isso, faça a sua lavagem das mãos, erguendo mãos santas e siga as bênçãos matinais, porque Deus tem cuidado de cada um de nós, tá bom? Que isso seja um incentivo, que Deus possa te abençoar, te encher de sabedoria e que possamos continuamente andar na presença dEle. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom.